E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou o ministério os filhos de Asaf e de Remã e de Jedutum para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, Assarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Hassabias, Matitias, 6, a cargo de seu pai, Jedutum, o qual profetizava com harpa, louvando e dançando graças ao Senhor. Quanto a Remã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Hananias, Hanani, Eliata, Gidalte, Romanti, Ezer, Josbecassa, Malote, Rotir e Maziote. Todos estes foram os filhos de Remã, o vidente do rei nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera a Remã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção de seu pai, para a música da casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas, para o ministério da casa de Deus. E Asaf, Jedutum e Remã estavam sob as ordens do rei. E era o número deles juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres 288. E deitaram sorte acerca da guarda, igualmente assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, e ele e a seus irmãos e seus filhos, ao todo eram 12. A terceira, Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta, Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta, Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta, Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima, Gesarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava, Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona, Matanias e seus filhos e seus irmãos, 12. A décima, a Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima, a Azariel, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima, Hasabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª, a Subael e seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª, a Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª, Jeremote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª, a Hananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª, Josbecassa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª, Hanani e seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, a Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, a Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. 21ª, a Rotir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, Maziote, seus filhos e seus irmãos, 12. 24ª, Romant Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12. Quanto às divisões dos porteiros dos coraitas, Meselemias, filhos de Coré, dos filhos de Asaf, e foram os filhos de Meselamias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Eloão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. Os filhos de Obed-Edom foram Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho, Semaías, nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías
Otni, Rafael, Obed, Eusabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú, Semaquias. Todos estes foram os filhos de Obed-Edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes, e de força para o ministério, ao todo 62 de Obed-Edom. Os filhos dos irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Rossá, entre os filhos de Merari, foram filhos Zinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai constituiu o chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Rosa foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, alternando os principais dos homens da guarda, juntamente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro, entendido, e saiu-lhe a do norte. E para Obed-Edom a do sul, e para seus filhos a casa dos depósitos. Para Supim e Rosa ao do ocidente, junto à porta de Salequete, perto do caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente, 6 levitas, ao norte, 4 por dia, ao sul, 4 por dia, porém para as casas dos depósitos de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho e 2 junto a Parbar. Essas são as turmas dos porteiros dentre os filhos das Coraitas e dentre os filhos de Merari. E dos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, os filhos dos Gersonitas, que pertencem a Ladã, chefes das casas paternas de Ladã, Jeieli. Os filhos de Jeieli, Zetã e Joel, seu irmão, esses tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Amramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas, e Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era o chefe dos tesouros. E seus irmãos foram do lado de Eliezer, Reabias, seu filho, Jesaías, seu filho, Jorão, seu filho, Zicri, seu filho, Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas dedicadas que o rei Davi e os chefes das casas paternas, capitães de milhares e de centenas de capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras dedicaram ofertas para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, Joabe, filho de Zeruía. Tudo que qualquer havia dedicado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos Izaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel como oficiais e como juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Hassabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700 que tinham a superintendência sobre Israel, além do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas, Jerias era o chefe, segundo as suas gerações, conforme as suas famílias. No ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade, e seus irmãos forem valentes. 2.700 chefes dos pais e dos reis, Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meio tribo de Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes dos pais e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabidiel, e em sua turma havia 24.000.
era este dos filhos de Perez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo líder era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, chefe dos sacerdotes. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia, valente entre os 30 e sobre os 30, e na sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto do mês era Asael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, Samute, o Israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Relés, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecaí, o Russatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Maaraí, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O undécimo do undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O do duodécimo mês, Heldai, o Netofatita de Eutiniel. Também em sua turma havia 24.000. Sobre as tribos de Israel estavam sobre os Rubenitas, era líder Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os levitas, Hassabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Isacar, Unri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naphtali, Jerimote, filho de Aziriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os príncipes das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha falado que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel. Assim o número não se pôs no registro das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros dos campos das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias, e sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube, e sobre as vinhas, Simei, o Ramatita, porém sobre os que das vides entravam nas adegas do vinho, Zabdi, o Sifimita, e sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Hanã, o Gederita, porém Joás sobre os armazéns do azeite, e sobre os gados que pastavam em Saron, Citrai, o Saronita, porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai, e sobre os camelos, Obil, o Ismaelita, e sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita, e sobre os gados, Miúdo, Jaziz, o Hagrita. Todos estes eram administradores da fazenda que tinha o rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era o do conselho, homem entendido, e também escriba. E Jeiel, filho de Racmoni, estava com os filhos do rei. E Aitofel
era do conselho do rei, e Hussai, o arquita, amigo do rei. Depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar, porém Joabe era o general do exército do rei.